Nós estamos aí com uma série de pelo menos 7 lives, nós estaremos fazendo pelo menos 7 lives aí sobre o Cordeiro e o sangue do Cordeiro. Ok? Então tá certo. Eu gostaria de hoje com vocês compartilhar. A mensagem vai estar no capítulo 12 de Êxodo. Êxodo no capítulo 12. Êxodo capítulo 12, segundo livro da Bíblia. Tá certo? Êxodo capítulo 12. Muito bem. Ok. Então vamos lá. Eu gostaria de orar com vocês primeiro, né? Vamos orar para que nós possamos começar. Vamos estar por onde sempre eu passo, eu ergo a palavra de Deus e oro a Deus reconhecendo como a única regra de fé. Eu acho que nós deveríamos assim ter mais reverência pela palavra de Deus. Nós deveríamos assim, ter mais afinco pela palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a nossa vida. E nós devemos examinar as Escrituras porque nela tem a vida eterna. João 5,39, Êxodo 32, 47. A palavra de Deus não é algo fútil, né? Mas, pelo contrário, a palavra de Deus é exatamente a nossa vida. E eu fico pensando assim, né? Os judeus, a gente tem muito que aprender com a cultura judaica, quando eles se aproximam da palavra de Deus, em todas as épocas ali, e até hoje que eles se aproximam da palavra de Deus, eles cobrem a cabeça, se ajoelham, né? Ali com toda a reverência, porque é como se eles estivessem falando com o próprio Deus. Eu acho isso muito lindo. Nos tempos de Jesus, eles tinham um tanque no fundo da casa, e muitas casas dos judeus, aqueles mais também ali mais ortodoxos, eles se levantavam e antes de estudar a palavra de Deus, eles iam até o tanque e chegavam ali, entravam na água, tomavam um banho como um batismo de purificação, saía para um outro lado, se enxugava, trocava de vestes, cobria a cabeça e então eles iam estudar a palavra de Deus. Olha que reverência, quanta coisa, quanto respeito pela palavra de Deus, né? E hoje, muitas vezes, nós aqui do Ocidente, às vezes a gente trata assim Deus, parece com tanta indiferença, tão longe, a palavra de Deus de qualquer jeito, carrega a Bíblia de qualquer jeito, vive de qualquer jeito, né? E a gente sabe que se nós entendêssemos um pouquinho mais sobre a grandeza da palavra de Deus, nós com certeza teríamos um estilo de vida diferente. Então vamos orar com reverência ao nosso Deus e o Deus dessa palavra aqui. Pai querido, nesse momento, para a honra e glória do teu santo nome, Pai, nós estamos diante da tua palavra. Nós não conhecemos uma outra autoridade abaixo do céu e em cima da terra, a não ser essa aqui, Pai, pela qual importa que sejamos salvos. Nós te pedimos nesse momento que por o poder dessa tua palavra, o teu Espírito Santo possa nesse momento, Pai, viajar pelo mais profundo da alma de cada pessoa que estão assistindo, que irão assistir essa programação, que ficará gravada, Senhor, mas que possa transformar a vida dessas pessoas. E nós te pedimos de forma especial que não importa, ó Pai, do que a pessoa está passando nesse momento, é um filhinho teu, Senhor. A dor na alma, talvez a decepção por algumas coisas, talvez por algum motivo de saúde, por algum problema familiar. Eu não tenho remédio para a vida dessa pessoa, Pai, mas o Senhor, através da tua palavra, o Senhor tem o remédio perfeito, o bálsamo de Gileade para a cura, a ferida dessa alma, Senhor. Que essa palavra, agora que nós estamos aqui com ela aberta, possa ser pão para o faminto e água para o sedento, mas que também possa ser espada de 2 gumes para aqueles corações indiferentes, Senhor. E que essas palavras possam encontrar morada no coração de cada um. Nós te suplicamos de forma especial que nesse momento lava cada um de nós no sangue do Cordeiro
e que a partir de agora, Senhor, perdoa os nossos pecados e que a voz possa ser minha, mas a palavra possa ser do Senhor e para a honra e glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, amados aí vocês, nossos amados irmãos aí de Ubá, Minas Gerais, também nossos irmãos aí no Facebook, aqueles que vão estar depois aí assistindo, um grande abraço para vocês e que Deus possa abençoar cada um de vocês. A mensagem de hoje, ontem foi em busca de uma gota, né? Nós vimos ali o cerimonial sobre o cordeiro, sobre a morte do cordeiro, o sangue do cordeiro. E hoje nós estaremos então falando um pouquinho mais, aprofundando um pouquinho mais sobre essa questão aí do cordeiro e do sangue do cordeiro. Onde que teve origem a semana da Páscoa? E onde foi que tudo isso começou e quando tudo isso começou e por que que tudo isso começou? Nós sabemos que a morte do cordeiro é desde os portais do Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecou. Mas vamos ali aprofundar um pouquinho mais na semana da Páscoa e ver a importância do cordeiro pascual e a importância de Jesus que se encaixa na história. Mas antes, eu quero ler um verso bíblico com você, João capítulo 8, versículo 32. E assim, falando um pouco assim da minha vida, João 8, versículo 32, parafraseando Oséias capítulo 4, versículo 6. Sabe, se você tem uma Bíblia aí, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, que você lesse a sua Bíblia. Eu sou uma pessoa assim, que tudo que eu posso para poder estar partilhando da palavra de Deus, eu gosto de partilhar. Sabe, se você conhecesse um pouquinho da minha vida, eu não sou pastor, não sou filho de pastor, eu não sou pregador, eu apenas reparto um pouquinho da palavra de Deus com aquelas pessoas. Na verdade é um mendigo dividindo um pedacinho de pão com outro mendigo. E eu gosto de transmitir um pouquinho daquilo que eu aprendi da palavra de Deus para as pessoas que assim um dia também, assim como eu, não conhecia nada da palavra de Deus. Você sabia, até os 27 anos de idade, eu nunca tinha pegado em uma Bíblia. Eu nunca tive o privilégio, o prazer de ter uma Bíblia, muito menos pegar numa Bíblia. Até os 27 anos de idade. Nunca tive o privilégio de ninguém ter orado e nem feito uma oração comigo. Então, na verdade, eu sou tão feliz porque Deus tem me dado a graça de cada dia conhecer um pouquinho da palavra de Deus. E aí eu gosto de partilhar um pouquinho da palavra de Deus. E por isso é que então eu topo esse desafio, né? De poder estar aqui dando a cara a tapa e falando um pouquinho e tal. Não é fácil, mas a gente vai lá para a honra e glória de Deus. Você sabe qual que é o projeto do diabo? É exatamente o mesmo projeto que ele tinha na minha vida. De de fazer com que uma pessoa viva a vida inteira na ignorância. Oséias capítulo 4, verso 6, a Bíblia diz assim que o povo de Deus sofre por falta de conhecimento. Eu costumo dizer que a ignorância é uma chave que Satanás tem nas mãos para manter os filhos de Deus presos no cárcere da ignorância. Agora, João capítulo 8, versículo 32, a palavra de Deus diz assim, olha, bem aqui, leia aí comigo, olha aqui que interessante, olha, João 8, versículo 32, olha, bem aqui. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somente a verdade pode nos libertar. E eu fico feliz porque depois de 27 anos de idade, você acredita, é claro que eu já fui curado disso, mas você acredita que até hoje eu ainda não posso ver um chinelo virado, ou um sapato virado? Havia uma crença dentro da minha casa que se deixasse um chinelo virado, que eu estava agorando a vida da minha mãe. Fui criado numa crença assim. Eu vim chupar manga com 18 anos de idade, porque eu aprendi que manga com leite fazia mal. Hoje a gente sabe que faz até suco de manga com leite. Então, assim, quantas coisas, passar debaixo de um varal trazia algum tipo de, sabe, era tipo de crenças. Sexta-feira não sei o que e tal. Então, assim, olha, eu sou dessa época.
aonde que as pessoas viviam, acreditavam em lobisomem, acreditavam num monte de coisa. Então, quando um dia me ofereceram o estudo da palavra de Deus, e eu aceitei, foi a maior libertação da minha vida. Eu aprendi a viver feliz, a viver leve, a viver livre e a ter sentido na minha vida, ok? A atentar ao sentido da minha vida. Por isso, hoje, eu compartilho com vocês um pouquinho dessas bênçãos de Deus e eu gosto de estudar a palavra de Deus. E hoje também não é diferente. Eu quero convidar você para poder estudar a Bíblia comigo. Nós vamos estudar a palavra de Deus. Conhecereis a verdade os libertará. A verdade é uma chave que está nas mãos de Cristo Jesus, à disposição de todas as pessoas que querem viver uma vida livre. Não uma vida sem compromisso, uma vida promíscua, mas uma vida de liberdade e de confiança. Uma vida de tranquilidade, de paz em Cristo Jesus. Tá certo? E hoje, o título da mensagem de hoje é Trazendo o Cordeiro para Dentro de Casa. Olha que coisa mais linda, né? Ontem nós estudamos sobre Em Busca de uma Gota do Sangue do Cordeiro e hoje é Trazendo o Cordeiro para Dentro de Casa. Ontem eu fiz ali uma introdução sobre o ritual ali do sacrifício do Cordeiro e do sangue do Cordeiro e hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre o Cordeiro e o sangue do Cordeiro, trazendo o Cordeiro para dentro de casa. E aí você vai abrir a sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 12. Bem aqui, olha. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Eu vou deixar aqui a minha Bíblia aberta em Êxodo capítulo 12. E uma das coisas que eu gosto é de nós compreendermos um pouquinho da história antes da história, para que nós possamos então encaixar a história perfeita dentro do contexto que nós queremos falar nesta noite, tá certo? Nesse momento. Então vamos lá. Eu quero que você aí no capítulo 12, no versículo 3, leia aí, capítulo 12, versículo 3. Diz a palavra de Deus assim, ó. Deus falou para Moisés: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um de vós tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Olha que interessante, um cordeiro para cada família. Agora você vai lá, no versículo 5, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Então, muito bem. Cada família, um cordeiro, cada família, dia 10 do primeiro mês. Cada família, o pai ia lá no rebanho, escolhia um cordeiro, e aí ele trazia o cordeiro para dentro de casa. Ok? E esse cordeiro tinha que ser de 1 ano, cordeiro macho de 1 ano, sem defeito. Mas antes disso, eu quero conversar com você para que nós possamos encaixar essa história. Você sabia que o povo de Deus estava no Egito ali em cativeiro por aproximadamente 430 anos em cativeiro. Naquela época, pelo menos dois povos se destacavam. 2 povos tinham os olhos de Deus voltados para esses 2 povos. Primeiro povo, o povo do Egito, os egípcios, era a nação mais poderosa do mundo. Imagina, o Egito já estava com 1000 anos no controle do mundo. Imagina, o povo egito, eles eram orgulhosos, eles eram os dominadores, eles eram, na verdade, prepotentes em todas as coisas. Todo sentido, um Egito era onde ele passava, tinha que abrir alas. Agora o povo de Deus, ao contrário, era ao contrário dos egípcios. Era o povo humilhado, o povo escravizado. Então os olhos de Deus, os olhos do céu paravam sobre essas 2 classes de pessoas. Por um lado, o Egito tinha todo tipo de divindade. Eles tinham divindade para todas as coisas. Eles tinham divindade para a lavoura, eles tinham divindade para o gado, tinha divindade para as águas, tinha divindade para os astros, ou seja, todo tipo de crença pagã estava no Egito. E de magia negra, de astrologia, de necromancia, todo tipo de paganismo e crenças
que era contrário às coisas de Deus estavam ali no Egito. Até um gato era Deus no Egito. Para você ter uma ideia, se você estivesse andando na rua e visse alguém com a sobrancelha raspada, é porque ele estava de luto, porque o gato, o Deus gato da casa dele havia morrido. E ele estava ali prestando homenagem de luto, porque o gato, o Deus que cuidava da vida dele, havia morrido. Então imagina essa prepotência, essa potência que mandava no mundo, que dominava o mundo com seus poderes, mas cheio de crenças, cheio de paganismo. Por um outro lado, o povo de Deus, escravo e que não cria em nada disso. Acreditava em um Deus que criou os céus e a terra, um Deus invisível, um Deus poderoso, mas que eles viviam na escravidão. Olha para você ver que contraste. E por causa desse contraste, o povo de Deus cada vez era zombado, eles eram diminuídos. Você imagina você acreditar em um Deus onde você é escravo, onde você é obrigado a viver aos pés dos outros. Imagina você agora, enquanto o outro, ele crê em qualquer ídolo, ele crê em qualquer Deus, e ele manda no mundo, eles têm dinheiro, eles têm carro, eles têm riqueza, e eles frequentam todo tipo de crença, enquanto você crê num Deus, criador dos céus e da terra, mas você é escravo deles. Imagina agora as pessoas dizendo assim, mas que Deus é esse seu? É o Deus que criou os céus e a terra, mas você não tem nada, você é meu escravo. Né? Então, para poder pensar exatamente aí. Agora, lembre-se que Deus, havia uma promessa para esse povo, que chegaria um dia que Deus tiraria o povo dele dessa terra do Egito. Assim como há uma promessa, diz ali a Bíblia no livro do Apocalipse, que o mundo é o Egito e que nós vivemos no Egito. E que se você... Tem muitas pessoas aí, as pessoas creem em qualquer coisa, e parece que as pessoas prosperam, parece que as pessoas eles vivem a felicidade do mundo, enquanto muitos, aqueles que estudam a palavra de Deus, creem no Deus invisível, creem no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, parece que esse Deus está tão longe, parece que esse Deus não age, parece que esse Deus está surdo, parece que ele é cego, parece que esse Deus não tem poder, perdeu o poder. Você já se sentiu assim? Enquanto aqueles que creem em muitos deuses prosperam, enquanto aqueles que creem no Deus da Bíblia, no Deus criador dos céus e da terra, parece que a coisa não vai, parece que é na luta, um dia atrás do outro. Que coisa, não é assim? Mas também era naquela época. Mas havia uma promessa para o povo de Deus. Um dia eu tirarei vocês do Egito. Há uma promessa para nós, querido. Não desanime. Há uma promessa para você. Jesus diz, eu voltarei. E ele vai voltar. Ainda que todas as pessoas, ainda que dizem que não vai voltar, ainda que somos humilhados, ainda que somos maltratados, ainda que somos humilhados, Deus diz que vai voltar. Há uma promessa para aqueles que crê na palavra de Deus, que crê no Deus criador dos céus e da terra. Agora, olha que interessante, eu quero partilhar com vocês aqui alguns detalhes interessantes. É que um dia, Moisés, Deus escolheu um homem por nome de Moisés, para poder tirar esse povo dele do Egito, o povo de Deus do Egito. Moisés estava, e eu fico aqui maravilhado com a humildade desse Deus maravilhoso. Como que esse Deus, ele desce ao nível de uma linguagem tão simples. Deus um dia foi até o deserto de Midian, onde lá estava um homem por nome de Moisés, com um cajado, um pedaço de pau seco na mão, cuidando do rebanho do seu sogro, e estava ali há 40 anos. E agora de repente Deus aparece, Deus chama a atenção de Moisés. Fico pensando como é que Deus ele vai chamar a atenção de Moisés. Tudo que Deus faz é para poder chamar a atenção de cada um dos seus filhos para uma grande missão. E como que Deus vai fazer isso? Era normal, era costume sarça pegar fogo, sarça no deserto, sol escaldante, 60, 70 graus ali no meio do dia, era acostumado, Moisés era acostumado a ver sarça pegando fogo.
Só que Deus vai chamar a atenção de Moisés. Deus tem uma grande missão para Moisés, que é tirar o povo dele do Egito. E sabe de uma coisa? Deus tem uma grande missão para você também que está me ouvindo. Você que está me assistindo nesse momento. Deus tem uma grande missão para você. E esse Deus maravilhoso, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele vem com toda a humildade chamar sua atenção, falar a mesma língua que eu e você conhecemos e dar para nós uma grande missão que é de salvar pessoas que estão embaixo do jugo do diabo, sendo humilhado como o povo dele estava no Egito. Assim como a maioria do povo dele vive humilhado no Egito desse mundo, humilhado embaixo do jugo de Satanás, assim também Deus tem uma grande missão para você e para mim, assim como Deus colocou sobre mim uma grande missão de estar aqui nesse momento, repartindo com você a palavra de Deus, a esperança da volta de Jesus, a esperança do Cordeiro e do sangue do Cordeiro. E como foi que Deus fez? Não pegou fogo em uma sarça seca, porque isso era normal, não chamaria a atenção de Moisés. Mas agora uma árvore verde, uma sarça verde, começa a pegar fogo. E o mais interessante, ela pega fogo, ela arde em chamas, mas ela não se consome. E Moisés começa a observar. E ele começa a olhar e chama a atenção dele. E ele fica pensando, como pode uma sarça seca pegar fogo e virar cinzas? Isso eu sei, é normal aqui no deserto. Mas uma sarça verde pegar fogo e não se consumir, isso não. Isso é diferente. E agora Moisés, ele pensa, eu chego, ou, sabe, se fosse eu, provavelmente também teria ficado um pouco assustado. Moisés ficou um pouco assustado, porque é algo miraculoso, é algo no deserto que ele nunca tinha visto. E é Deus chamando a atenção na sua simplicidade. E Moisés, com um pouco de medo, com receio, ele vai se aproximando da sarça. Deus chamando a atenção de Moisés para poder incumbir a ele uma grande missão de salvar vidas. Deus vai chegar muitas vezes falando, chamando a nossa atenção para a palavra dele, para perto dele, para poder receber uma grande missão para salvar vidas também. E quando Moisés foi se achegando à sarça, então ele ouviu uma voz assim, Moisés, Moisés. E Moisés parou. Moisés não conhecia aquela voz. E Moisés então tentou dar mais um passo, as chamas ardendo na sarça, mas não consumia. E Moisés foi dar mais um passo, então Deus falou de novo, Moisés, e ele parou. E Deus diz assim, tire as sandálias dos pés, porque a terra em que você está pisado é a terra santa. Olha um detalhe interessante aqui, queridos, olha. Por que Deus pediu para Moisés tirar as sandálias dos pés? Primeiro Deus chama a atenção de Moisés para a sarça, se aparecendo uma sarça em fogo, uma sarça verde, que queimava, mas não se consumia. Primeiro Deus chama a atenção. E agora Deus vai falar na linguagem que Moisés conhecia, na linguagem de Moisés. Você sabia que Moisés viveu 28 anos nos palácios do rei, foi treinado em toda a cultura e sabedoria do Egito, ou seja, a mente de Moisés era praticamente egípcia. Então Deus tinha que falar em uma linguagem egípcia. Moisés viveu somente até os 12 anos com o povo judeu, com o povo israelita. Então ele viveu a maior parte da vida dele, 28 anos com os egípcios. Então ele falava egípcio e ele tinha mente de egípcio. Então Deus vai falar com ele não em linguagem israelita, mas vai falar com a linguagem de egípcio, dos egípcios. Você entendeu? Olha a humildade de Deus. A que ponto Deus chega, Deus chama a atenção e aí Deus vai falar na linguagem que nós compreendemos. Amém? Glória a Deus por isso. Deus vai falar na linguagem, mas eu não tenho competência, não tenho isso. Deus vai falar na sua linguagem. Fique tranquilo, porque Deus é um Deus humilde, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, mas Deus é um Deus que ele se nivela. Deus é um Deus que fala conforme nós compreendemos, conforme a nossa capacidade. E eu sou tão feliz por servir esse Deus. Por quê? Porque Moisés tinha aprendido
no Egito com o Faraó. Faraó, quando queria entrar diante da divindade poderosa que ele servia, ele tirava a sandália dos pés para poder se aproximar da divindade que ele servia. E Moisés cresceu com essa crença, vendo aquilo ali, com o Faraó e com outras crenças. Então Deus vai falar para ele, olha, você está na presença do Deus Todo-Poderoso, de um Deus, de uma divindade poderosa. E aí Moisés entende a linguagem. E Moisés então tira a sandália e se aproxima. E aí quando ele se aproxima, Moisés pergunta, e quem és tu? Interessante que Deus não responde da primeira vez. Porque há uma outra crença no Egito também, que eu não vou falar sobre isso também. Olha, Deus vai quebrando paradigmas, Deus vai falando, vai se nivelando com a mesma linguagem. E aí Deus, ele vai dizer para Moisés o seguinte, olha Moisés, depois ele vai se revelar, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora ele vai falar da linguagem do Deus que ele tinha aprendido com os pais até os 12 anos. Então ele lembrou da promessa que ele tinha aprendido até os 12 anos de idade com seus pais. Olha que coisa mais linda, né? Aquilo que os filhos aprendem até os 12 anos de idade levará para a vida toda. Quando Deus disse assim, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Moisés se lembrou de quantas vezes a sua mãe e o seu pai se ajoelhavam junto com ele, falava as histórias da Bíblia, contava a história de Abraão, o chamado de Abraão, o chamado de Isaac, o chamado de Jacó e de Israel. E aí isso então Moisés tinha na sua mente quão importante é nós ensinarmos para os nossos filhos o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Os 28 anos de crenças egípcias não conseguiram destruir os 12 anos de ensinamento da palavra de Deus que os pais haviam ensinado para Moisés. E Moisés então ali tem um diálogo com Deus. E Deus diz, Moisés, eu agora quero que você dê um pulo no Egito e você salva o meu povo, tira o meu povo de lá que está na escravidão, está sofrendo. E Moisés então diz, Senhor, eu já esqueci até como fala egípcio, eu agora já não sei mais a língua. E Moisés vai dar um monte de desculpa e Deus vai dizer, não Moisés, fique tranquilo, porque eu vou estar com você. Moisés, eu não vou. E tem um diálogo ali, Deus e Moisés e Deus. E Deus então falou uma coisa seguinte, olha Moisés, o que você tem na mão? E Moisés então diz assim, olha, eu tenho um cajado, é uma vara seca. Então Deus disse para Moisés, muito bem, joga esse cajado no chão. E Moisés jogou o cajado no chão. E o que foi que virou? Poderia ter virado um leão, poderia ter virado um hipopótamo, poderia ter virado um urso. Mas o que foi que o cajado se tornou? Uma serpente. Que coisa interessante, né? Se transformou em uma serpente. Sabe por que se transformou em uma serpente? Porque era exatamente a linguagem que Moisés conhecia. Moisés foi instruído na cultura e treinado para ser faraó. E qual era o símbolo de poder dos egípcios? Qual era o símbolo que o rei usava na sua coroa, que a princesa usava na sua coroa? Qual que era o símbolo do poder do Egito? Uma serpente, uma naja, tipo assim, não tem para ninguém, uma picada mortífera. Todo mundo tinha medo da serpente, porque era um animal peçonhento, perigoso. Sobre a picada de uma naja era poucos minutos de vida. E o Egito era temido como uma serpente. E agora Deus então está trabalhando com Moisés. O medo de Moisés era enfrentar o poder do Egito, porque ele sabia o poder que o Egito era, simbolizado pela serpente. E Deus agora faz com que o cajado de Moisés se torna uma serpente. E o mais interessante, sabe o que aconteceu? A serpente ficou em pé e a serpente agora fez o quê? Enfrentou Moisés. E o que Moisés fez? Encarou a serpente? Não. Num súbito de medo, Moisés esqueceu que estava na presença de Deus para poder pensar, né?
diante da situação, quando nós trazemos um medo na alma, Moisés tinha medo, tinha saído do Egito, fugido com medo da serpente, da naja, do poder do Egito, e depois de 40 anos ainda tinha medo disso. Então Deus está trabalhando com o medo de Moisés. Moisés, agora a serpente começa a correr atrás de Moisés, e Moisés começa a correr. Você imagina Moisés correndo da serpente, e a serpente correndo atrás de Moisés. E sabe de uma coisa? E eu acredito, né, que a serpente, eu nunca encarei uma serpente, mas eu acho que Moisés, ele acho que ele correu até menos, porque se fosse eu, provavelmente, os próximos 10 quilômetros eu não teria sido testemunha ocular do que a distância de que essa serpente tinha ficado para trás de mim. Mas à medida que Moisés começou a correr, então Deus gritou com Moisés, Moisés, para! E Moisés parou. E a serpente também parou. E agora Deus falou assim, encara a serpente, Moisés. Olha que cada coisa, né? Que ordem que Deus... Enquanto Moisés estava tranquilo lá, veja bem que Deus atrai Moisés, Moisés vem ali, Deus diz, eu tenho uma missão para você, Moisés reluta, agora Deus transforma o cajado dele numa serpente, a serpente começa agora a atacar, Deus agora diz, encara a serpente, Deus está trabalhando com o medo de Moisés. Qual é o seu medo? Deus vai trabalhar com o seu medo, Deus vai te capacitar para você enfrentar o maior medo que você tem. Qual é o seu medo? Deus é especialista em trabalhar com o nosso medo. E aí Deus faz um desafio que para mim é um dos maiores desafios. E agora Deus fala para Moisés, pega a serpente, Moisés. E agora se Deus tivesse assim, não, pega uma forquilha e pega a serpente pela cabeça, tudo bem, né? Mas Deus falou assim, pega a serpente pela cauda. Eu não sou treinador de serpente, mas... Se você for procurar para um treinador de cobra, de serpente, nunca se pega uma cobra pela cauda, pelo rabo. Se cobra se pega pela cabeça. Mas Deus manda Moisés encarar a serpente. Que coisa interessante. Qual é a serpente, né, que tem te encarado todos os dias, que tem feito você correr, que tem feito você deixar o posto do dever? Hoje Deus está dizendo para você, meu amigo, minha amiga, você que me assiste nesse momento, encare a serpente, é Deus que está te mandando e pega ela pela cauda. Quando você encarar, porque você confiar na palavra de Deus, você vai estar trabalhando o seu medo. Quando você acreditar no amor de Deus, o verdadeiro amor de Deus lança fora o medo e você vai encarar essa serpente que tem atormentado a sua vida. E Moisés, então, ele encarou a serpente segundo a palavra do Senhor. E quando ele encarou a serpente, o seu maior medo, a palavra de Deus diz que a serpente se virou para poder correr. E Deus disse assim, pega pela cauda. E Moisés pegou pela cauda. E quando ele pegou, novamente se tornou um cajado. E Deus então diz assim, Moisés, está vendo? Você está com medo da serpente? Você está com medo dos poderes do Egito? Pois eu estou acima dos poderes do Egito. Moisés diz assim, mas eu não vou. Moisés, eu não preciso de você. Eu só preciso que você vá, porque tudo que eu vou fazer é com esse cajado. Você não vai fazer nada, nenhum milagre. Eu vou usar uma vara seca para libertar o meu povo do Egito. Eu não preciso de você. Eu só preciso que você se dispõe para a missão. Toda a libertação vai ser através do cajado. Uma vara seca. Queridos, olha que mensagem é essa. Deus não precisa de você. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de nada, Deus só precisa que eu e você esteja com o coração disposto a ir, a aceitar a missão. Deus pode fazer todo tipo de milagre, libertar o povo com apenas um cajado seco, uma vara seca. Deus pode usar uma vara seca para poder libertar o seu povo, fazer milagres. Deus só quer que você e eu apenas estamos dispostos a ir. Assim como eu me dispus a estar aqui. Deus não precisa de mim. Deus só precisa que eu venha aqui e fale, só isso. O resto é com Ele. E agora então Moisés vai na direção do Egito. Com o que na mão, querido? Com a vara seca. Mas Deus diz assim, eu serei contigo.
O que eu disser para você falar, você fala. O que eu disser para você fazer, você faz. Moisés está indo para a direção do Egito agora. A maior potência. Mas agora eu quero que você entenda que Moisés não está indo na direção do Egito para poder destruir os egípcios. Moisés está indo com Deus na direção do Egito para salvar os egípcios, para salvar gente, salvar pessoas. Deus nunca se dirige na direção de pessoas para destruí-los, mas sim para salvá-los. Moisés está indo para o Egito com Deus, para destruir as crenças erradas, os deuses, os ídolos, e salvar pessoas. E aqui agora nós chegamos, né? Chegamos aqui aonde que Moisés chega no Egito e reúne o povo de Deus e diz: olha, eu estou aqui porque Deus mandou, Deus colocou Arão para poder, irmão dele, para poder ajudar ele a ir lá e falar com Faraó. E eles foram até Faraó. E chegou lá e diz: olha, o Deus Todo-Poderoso diz que é para você deixar o meu povo ir. E olha que você vê que interessante, eles tinham deuses para todas as coisas. E aí Faraó no capítulo 5, versículo 1 e 2 ali, vai dizer assim: mas que Deus é esse? Eu não conheço esse Deus. Eu sou um Deus. Eu sou um Deus. Eu sou o Deus do Egito. E tem muitos deuses, mas eu não conheço esse Deus de vocês. E então Deus falou para Moisés: joga o cajado no chão na frente dos magos. Como eu disse para vocês, o Egito todo cheio de crenças e crendices, feitiçaria, necromancia, magia negra, todo tipo de coisa. Ali no Egito, Deus está indo no Egito, está indo para o Egito, não é para destruir, mas é para salvá-los. Deus quer destruir as crenças erradas. Sabe aquela crença errada que você tem na sua casa, que você tem na sua vida, de abrir a sua Bíblia no Salmo 91 e ficar lá como um amuleto? Isso é crendice. A menos que você pegue a palavra de Deus, leia e coloque na sua vida, e coloque na sua história, Deus não pode fazer nada com sua vida. Isso é crendice. Isso não muda nada. Deus quer destruir os ídolos da sua vida. Deus quer destruir as suas crenças erradas. E isso dói. E aí então Moisés jogou a vara no chão, o cajado no chão, e se tornou uma serpente. Serpente que era o quê? O símbolo do poder do Egito. E aí os magos jogaram também o cajado deles. Enquanto o cajado de Moisés, o cajado de pastor, símbolo de humildade, de proteção, o dos egípcios, o cajado dos egípcios, sabe qual que era? Era símbolo de autoridade, prepotência e de humilhação. Para poder pensar. O símbolo do cajado de Moisés, de pastor, era símbolo de proteção, de salvação e disciplina. O símbolo do cajado dos poderosos do Egito, sabe qual que era? Humilhação, prepotência e domínio. Então os magos jogaram também os cajados deles no chão e Satanás o transformou também em serpente. Só que já perderam a primeira batalha, porque a serpente de Moisés devorou a serpente dos magos. Primeira vitória de Deus na presença de Faraó. Deus está querendo salvar Faraó. Deus está querendo salvar todo o Egito. Deus está querendo salvar todos os egípcios. Deus está querendo destruir todas as crendices e salvar as pessoas que creem nele. Deus nunca se aproxima para poder destruir. Deus só se aproxima para poder salvar. Mas Deus se aproxima de uma pessoa para poder destruir a crendice, aquilo que ele crê de errado. Porque nós precisamos conhecer a verdade, e a verdade nos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. E sabe de uma coisa? E aí então vai se repetindo. E cada vez, e eles vão se repetindo. Então Deus manda a segunda advertência para Faraó e os egípcios. Terceira advertência, quarta advertência, quinta advertência, sexta advertência, sétima advertência, nona advertência, um período de aproximadamente 4 meses de advertência. A oitava, a nona advertência,
Deus não está mandando pragas para destruir pessoas, porque até a nona disciplina, até a nona advertência que Deus está dando, cada um é destruindo crendices. Depois vem lá a primeira das 9. O Nilo se transforma em sangue, porque os egípcios acreditavam que o Deus do Nilo era um Deus que cuidava deles, o Deus do Nilo. Eles tinham água, tinham fartura, porque tinha um Deus Nilo. Então Deus já vai ferir a crendice deles, da crença desse Deus Nilo, vai transformar a água em sangue. E o faraó diz assim, mas eu tenho reservas de água em casa. Quando chega em casa, até as reservas de água deles, todas estão viradas em sangue. Depois Deus vai ferindo outras crendices, vai errãs, porque eles acreditavam também no Deus da fertilidade, vai moscas, piolhos. E Deus vai ferindo os deuses deles. Deus não vai ferindo pessoas, Deus vai ferindo a crendice, as crenças. Deus não vai destruindo pessoas, Deus vai destruindo a idolatria. Deus quer salvar todos os egípcios. Inclusive Faraó está no projeto de salvação de Deus. O sangue do cordeiro também foi para o Faraó. E sabe de uma coisa? E aí então, queridos, e Deus vai ferindo as crendices e a idolatria. À medida, chega o momento, a nona oportunidade. Não foram pragas, foram oportunidades. Deus, quantas vezes Deus enviou 9 oportunidades, destruindo crendices, 9 oportunidades para salvar vidas. Veja que amor de Deus, Deus é amor. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, por que o Deus do Antigo Testamento é um Deus que... Olha, queridos, a maior prova de misericórdia e amor de Deus é exatamente sobre aqui. Você estudar o Êxodo, do capítulo 1 até o verso 12, 13 em diante, é só misericórdia de Deus. Deus querendo salvar todos os egípcios e destruir todas as crendices, levar eles a crer no Deus Criador dos céus e da terra. A nona oportunidade que Deus deu para os egípcios transformou 3 dias em uma escuridão tão poderosa, que diz a Bíblia que cada um ficava no seu lugar, não enxergava um dedo diante do nariz, tinha que ficar o tempo todo sentado, não conseguiam se mover, uma escuridão total, blackout total no sol. Por que que essa destruição de idolatria foi no sol? Porque Faraó, ele acreditava no Deus Ra, que era o Deus do pai dele, no entanto ele era filho do Deus, ele acreditava que ele era filho do sol, que o sol era o Deus dele, ele era filho do sol, então ele acreditava que ele era o iluminado, que ele era uma divindade, e Deus vai ferir na nona oportunidade, diretamente com o Faraó, vai dizer, você não é Deus, você não é divindade, coisa nenhuma, eu sou o que criei o sol, eu estou acima do sol, eu sou o criador do sol. Deus vai destruir a crença de Faraó, a sua divindade. Por isso, então, Deus dá a escuridão ali de 3 dias. E olha que interessante, em todas essas coisas, Deus vai destruindo as crendices, depois você está lendo. Eu quero levar você para a Bíblia para poder você ler. Temos que ler, estudar a palavra de Deus, as histórias estão aqui. A Bíblia não é um amuleto para você deixar lá na estante do Salmo 91 ou 23, não. A Bíblia precisa ser estudada, lida, colocada no nosso coração, na nossa alma. É isso que vai fazer a diferença. A palavra de Deus. E tudo que acontecia para os egípcios, acontecia ao contrário ao povo de Deus. Enquanto Deus destruía os ídolos do Egito, enquanto gafanhotos acabavam com a lavoura dos egípcios, o povo de Deus nada acontecia, e ali estava a diferença da misericórdia de Deus. Enquanto o povo estava 3 dias em escuridão, o povo de Deus, se o sol brilhava, sem uma nuvem sequer para impedir, para que eles pudessem ver a diferença. O povo de Deus crescer na fé, enquanto a diferença para os egípcios. Esse é um Deus maravilhoso.
9 oportunidades Deus ofereceu para os egípcios. E sabia que o texto bíblico, capítulo 9 de Êxodo, versículo 20, diz a Bíblia que muitos egípcios se converteram. Muitos egípcios acreditaram no Deus Criador dos céus e da terra. Muitos egípcios oficiais, grandes oficiais de Faraó, se converteram. Porque Deus não foi para o Egito para destruir, Deus foi para salvar. Deus não foi para destruir, Deus foi para salvar. Só um pequeno probleminha aqui, mas já estamos de volta. Deus não foi para destruir, Deus foi para salvar. E aí, queridos, prontinho de novo, já voltando aqui. E aí, queridos, 9ª oportunidade, e eles não amoleceram o coração. Faraó cada vez endurecia mais o coração. E agora então eu quero finalizar a mensagem no capítulo 12, onde que eu li para você a introdução aqui no versículo, deixa eu colocar meus óculos aqui, no versículo 3, onde Deus vai dar a última oportunidade para os egípcios. Deus então disse assim, olha, eu vou reler de novo com você. Última oportunidade. Lembre-se de uma coisa, Deus não está no Egito para destruir nenhuma vida. Deus está no Egito apenas usando Moisés ali para destruir as crendices e para salvar as pessoas que estão no Egito. Quem aceitar a salvação, estará livre do juízo de Deus. Então agora no capítulo 12, Deus dá uma ordem para Moisés, diga a toda a congregação de Israel, que aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. E o versículo 5, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. E aí então, você vai ler todo o restante do verso bíblico, do capítulo 12, e você vai encontrar a grandeza de Deus, e agora eu vou explicar para você. Então Deus disse assim para o pai de família, a ordem de Moisés para todos os hebreus, inclusive também para que os hebreus dissessem todos os egípcios. Espalhou por todo o Egito a seguinte notícia: todos os pais de família vão até o rebanho e vocês escolham, e aqui está a beleza da mensagem do cordeiro e do sangue do cordeiro. Essa é a beleza da mensagem de hoje. Vão até o rebanho. E agora o pai de família tinha que ir lá no rebanho, escolher um cordeiro de 1 ano de idade. Mas não era qualquer cordeiro. Tinha que examinar o cordeiro. Tinha que analisar o cordeiro, tinha que ser o mais bonito, o mais perfeito, não podia ter defeito, nem mancha, nem ruga. E aí pegar esse cordeiro, trazer esse cordeiro para dentro de casa. Por isso que o título da mensagem de hoje é Trazendo o Cordeiro para Dentro de Casa. Lembre-se, porque Deus não tem prazer na destruição de ninguém. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não se dirigiu ao Egito para destruir os egípcios. Deus se dirigiu ao Egito para salvar os egípcios. E aí agora, depois de tantas oportunidades, Deus agora vai mostrar exatamente todos os detalhes daqueles que querem realmente estar protegidos sobre a graça de Deus, a salvação de Cristo Jesus. Então tinha que fazer o quê? No dia 10, Deus vai mudar o calendário. Deus vai tirar os egípcios têm um calendário. Só que agora Deus vai libertar o seu povo. Deus vai fazer um novo calendário para o seu povo. À medida que a gente vai conhecer a palavra de Deus, Deus vai mudando a vida da gente. Até um novo calendário Deus vai dando para a gente. Olha que interessante isso. Enquanto estavam no Egito, eles seguiam o mundo, eles seguiam qualquer coisa, não tinham, seguiam um calendário diferente, mas agora não. Agora Deus vai libertar eles. Eles vão começar agora a contagem de um novo ano
agora de um povo, de uma nação diferente. Eles vão agora começar um novo mês, é um novo calendário, um novo histórico de vida. E agora Deus vai falar, então agora vocês vão começar de agora, um novo mês. É um novo calendário que eu vou estabelecer para vocês agora. Deus vai transformando vidas quando a gente começa a aceitar o projeto de Deus na nossa vida. Até no calendário ele mexe, que coisa grandiosa, né? Que Deus maravilhoso. Então o pai, o representante da família, ele ia até ao rebanho, escolhia um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem ruga, o mais bonito, a primícia, porque o melhor se oferece a Deus, porque o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo era sem mancha e sem ruga. Hebreus capítulo 4, verso 15, né? João 1, 29. E olha que interessante, aí ele pegava o cordeiro, trazia o cordeiro para dentro de casa, no dia 10 do primeiro mês, que é o calendário que agora vai começar a contar para o povo de Israel. Então no dia 10, né, trouxe o cordeiro, e a família toda tinha que cuidar desse cordeiro de forma maravilhosa, tratar do cordeiro, não podia machucar o cordeiro, tinha que aprender a amar o cordeiro, porque dentro das veias do cordeiro, dentro do corpo do cordeiro, estava o segredo da salvação da família e do primogênito da família, da descendência da família. E então, veja bem, trazendo o cordeiro para dentro de casa. Que mensagem, né? Trazendo o cordeiro para dentro de casa. Aprendendo a conviver com o cordeiro, ter amizade com o cordeiro, amar o cordeiro. E aí, no 14º dia do primeiro mês, o 14º dia, no crepúsculo da tarde, ali por volta das 3 horas da tarde, quando o Cordeiro de Deus deu a vida na cruz. Então o pai de família, ele ia então sacrificar o cordeiro, cortar o pescoço do cordeiro e deixar escorrer todo o sangue do cordeiro em uma bacia. E ali então, quando todo o sangue do cordeiro estivesse derramado na bacia, ia pegar, fazer 2 coisas interessantes. Eles iam preparar a carne do cordeiro para se alimentar durante a noite, para estar forte durante o dia, para poder estar viajando. Era um símbolo para poder viajar, sair do Egito, estar forte, se alimentar da carne do cordeiro, que hoje é símbolo da palavra de Deus. Precisamos se alimentar da palavra de Deus, estar forte com a palavra de Deus para a gente avançar. Enquanto durante a noite eles iam se alimentar da carne do cordeiro. Agora o pai de família pegava aquela bacia com o sangue do cordeiro, pegava uma planta por nome de isopo, tipo uma esponja, colocava em um pedaço de madeira, como se fosse um cajado, e ele ia até a verga da porta, ia passar todo o sangue do cordeiro na verga da porta, ia lavar a porta com o sangue do cordeiro. Por que lavar as vergas da porta com o sangue do cordeiro? Porque a instrução de Deus, você vai ler no capítulo 12, o sangue do cordeiro à meia-noite ia passar um juízo, ia passar um anjo destruidor, e aí vem a palavra Páscoa, Passover, passar por sobre. Esse anjo ia passar, e a casa que não estivesse, ia passar por todo o Egito. A casa que não tivesse marcado com o sangue do cordeiro, o anjo entraria naquela casa e ia ferir com morte o primogênito daquela casa. O primogênito, a esperança, a descendência daquela casa. Tanto de hebreu quanto para egípcio. O juízo era para todos. A oportunidade era para todos. O cordeiro estava à disposição para todos, até mesmo para Faraó. Precisou, veja bem, era aproximadamente, diz o texto bíblico, 600 homens hebreus, aproximadamente 2 milhões de pessoas era necessário para ser avisado. 7 dias foram o preparo do cordeiro, para procurar isopo, para procurar todas as coisas, para espalhar a mensagem por todo o Egito. Tinha gente, hebreus,
ali por todo o Egito. 7 dias de preparo. Todo mundo foi avisado que precisava cada casa ter a procedência de trazer o cordeiro para ficar ali 3 dias, no 4º dia, 4 dias aproximadamente, e o cordeiro ser morto, e a carne do cordeiro ser comida, e o sangue do cordeiro ser passado na verga das portas. Quem quisesse se salvar do juízo, teria que ter o sangue do cordeiro. O interessante é que não era para colocar um pedaço da carne do cordeiro na verga da porta. Não era para pendurar o cordeiro na verga da porta, mas era o sangue do cordeiro. Somente o sangue do cordeiro o livraria da morte. Somente o sangue do cordeiro não impediria de o anjo destruidor entrar naquela casa. A oportunidade estava lançada para todos. 7 dias de oportunidade. Os últimos 7 dias. Assim como Noé teve a oportunidade, deu oportunidade para todos ali. Deus sempre tem dado oportunidade para todas as pessoas. Deus nunca se dirige a seres humanos para destruir. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Todo ser humano, toda pessoa que Deus dirige a ele, que Deus se dirige a ele, é com o intuito de salvar. Agora, queridos, cada um também tem que fazer a sua parte. Deus faz tudo que está de impossível, mas o possível nós temos que fazer. Veja bem que ir até o rebanho, escolher o cordeiro, não era parte de Deus, mas era parte da família, do pai de família. Trazer o cordeiro, examinar o cordeiro, trazer o cordeiro para dentro de casa, cuidar do cordeiro durante os 3, 4 dias, exatamente era o dever do pai de família e da família, e isso Deus não vai fazer. Trazer o cordeiro para dentro de casa é obrigação nossa. Estudar a Bíblia, se alimentar da palavra de Deus é obrigação nossa. E sabe de uma coisa? E aí então, 7 dias depois, a palavra de Deus disse, aqui no capítulo 12, versículo 29, diz a palavra de Deus, capítulo 12, versículo 29 de Hebreus, que aconteceu, queridos, e eu quero ler com vocês. Olha que coisa interessante. Aconteceu que, depois dos 7 dias, depois de 4 meses de oportunidade, depois de 4 meses Deus lutando, destruindo crendices, graças a Deus que muitos egípcios se converteram. E diz a palavra de Deus aqui, que muitas pessoas, o verso 38 do capítulo 12, que muitos egípcios se converteram e saíram junto com o povo de Deus dos egípcios, porque aceitaram o cordeiro e o sangue do cordeiro. Que maravilha, que bênção. Então assim, olha, 9 oportunidades Deus havia dirigido para todos os egípcios. Graças a Deus que muitos se converteram, mas que bom que se todos tivessem se convertidos. Mas infelizmente, hoje também nós estamos aí num mundo onde nós pregamos o evangelho, onde nós falamos, onde nós clamamos, onde Deus está gritando, onde Deus está dizendo, filho, filho, eu quero te salvar. E as pessoas, ninguém está nem aí, cada um nas suas crendices. E o que mais eu tenho conversado com as pessoas é o seguinte, mas eu creio em Deus, mas e daí? Até o diabo crê e treme, diz a palavra de Deus. E sabe de uma coisa, o ateísmo é uma coisa tão estranha que nem o diabo é ateu. Até o diabo crê em Deus e ele teme. Nós precisamos, irmãos queridos e amados, crer no sangue do Cordeiro e viver o sangue do Cordeiro. Colocar Jesus na nossa vida. É exatamente isso que nós precisamos. Crer, qualquer um crê, até os demônios crê e estremece. Nós precisamos seguir a regra de Deus. Qual que é a regra de Deus? Vá até o rebanho, pegue o cordeiro, traga o cordeiro para dentro de casa, cuide do cordeiro, vá até lá o campo, pega um ensopo, depois você sacrifica o cordeiro às 3 horas da tarde, come a carne do cordeiro e você passa o sangue do cordeiro na verga da porta. Fique dentro de casa com toda a família. Obedeça a palavra de Deus, é Deus que está falando.
O justo viverá pela fé. Nós precisamos crer na palavra de Deus. É Deus que diz. Se Deus diz, eu faço. Se Deus não disse, eu não faço. Por isso eu amo a palavra de Deus. E Deus hoje está chegando na sua vida para destruir sua crendice. Diz o que você tem crido. Quantas pessoas têm andado com um crucifixo desse tamanho no pescoço, achando que aquilo ali está guardando ele de alguma coisa, querido? Eu sinto muito em ferir a sua crendice. Mas a palavra de Deus diz que isso não vale para nada, não serve para nada. Nós precisamos crer em Cristo Jesus, o Cordeiro, e o sangue do Cordeiro é o único que pode nos salvar. É o único que pode nos livrar da destruição final. E olha aqui o verso 29 do capítulo 12, para poder encerrar. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. E aí Faraó levantou à noite, e havia morte em todas as casas dos egípcios que não deram ouvido à palavra de Deus. Havia clamor e havia choro em toda a terra do Egito, aonde o cordeiro não foi colocado dentro da casa, aonde o cordeiro não foi morto, aonde o sangue não foi passado na verga da porta. Mas diz a palavra de Deus, que em toda a casa dos hebreus, aonde o sangue do cordeiro foi posto na verga da porta, aonde a casa que o cordeiro foi morto, a destruição não chegou, o juízo não chegou. O anjo à meia-noite passava, casa por casa, na velocidade de um relâmpago. A casa que ele viu o sangue, ele pensava, aí já morreu alguém. Não precisa mais morrer ninguém. Aí já morreu alguém por essa família. E ia para a casa seguinte. E assim sucessivamente. A casa que não tinha sangue, ele entrava e feria com morte. Mas isso nunca foi plano de Deus. O plano de Deus é que não houvesse tido morte em casa nenhuma no Egito, mas que todos tivessem se convertido, obedecido à palavra de Deus, e se convertido, e colocado dentro de casa o cordeiro, sacrificado o cordeiro, e ter se alimentado da carne do cordeiro, e ter passado o sangue do cordeiro na verga das portas. E eu quero deixar o último verso com você para poder encerrar. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Olha que coisa extraordinária essa daqui, queridos. Coloca essa mensagem no seu coração. Eu estou falando aqui, às vezes eu me empolgo, falo um pouco mais, mas olha aqui Apocalipse, eu gosto de, minha Bíblia é toda marcada, eu gosto de estudar. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. A palavra de Deus diz o seguinte, olha aqui que lindo. Diz a palavra de Deus, Apocalipse 12, versículo 11. Anota aí na sua Bíblia, leia, risca na sua Bíblia. Que coisa maravilhosa, traga o cordeiro para dentro da sua casa, para dentro da sua vida. Cuida do cordeiro, se apega, se apodera do sangue do cordeiro. Todos os que venceram, aqueles que venceram lá no Egito, aqueles que venceram em todas as épocas da vida. O que diz o livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 11? Aqueles que venceram as crendices de Satanás, aqueles que venceram as dificuldades da vida, não venceram por conta própria, venceram por causa de um ingrediente. Olha aqui, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. E por causa do sangue do Cordeiro, eles decidiram a testemunhar da palavra de Deus, exatamente o que eu estou fazendo aqui, testemunhando do sangue do Cordeiro, o que o sangue do Cordeiro fez e tem feito na minha vida. É exatamente o que eu estou aqui fazendo, testemunhando. Por isso que decidi fazer essa série de lives, de 7 lives sobre o Cordeiro e o sangue do Cordeiro. Eu decidi estar aqui para testemunhar do que o sangue do Cordeiro tem feito em minha vida, da diferença. Até os 27 anos de idade eu nunca tinha pegado numa Bíblia, nunca tinha recebido uma oração. A minha vida era uma vida de crendice, andava com corrente, com crucifixo no pescoço, andava com tudo cheio de crendice. Deus entrou na minha vida com providência,
com a palavra de Deus e o sangue do Cordeiro, não para me destruir, mas Deus entrou para destruir todas as crendices da minha vida, e até hoje ainda continua destruindo. Quantas crendices da minha vida? Talvez eu estou falando para você, que precisa ser destruído. Quantas crendices? A crendice talvez aí de, sei lá, de algum amuleto que você carrega. O sangue do Cordeiro, Deus quer destruir as crendices na sua vida e quer te salvar pelo sangue do Cordeiro. Todas as pessoas, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Eu estou vencendo e sou um vencedor em Cristo Jesus por causa do sangue do Cordeiro. E essas pessoas descobriram o valor do Cordeiro e do sangue do Cordeiro a tal ponto que mesmo em face de morte, eles não negaram a própria vida, não amaram a própria vida. Exatamente isso. Fico pensando, né? Que tremendo isso. Essa é a mensagem de hoje. Eles, assim como eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, assim como os nossos amados no Egito, eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Assim como todos os nossos antepassados venceram por causa do sangue do Cordeiro, assim como nós estamos vencendo e somos mais que vencedores por causa de Cristo Jesus, o sangue do Cordeiro, Deus também quer vencer na sua vida com o sangue do Cordeiro. Deus não quer destruir a sua vida, mas quer destruir a sua crendice. Agarre-se no sangue do Cordeiro, se lave no sangue do Cordeiro, coloque a sua vida, o seu caráter de molho no sangue do Cordeiro. Que Deus possa te abençoar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja para com cada um de nós. E eu quero orar com você nesse momento, para a honra e glória do teu santo nome. Feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, nesse momento, Pai, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, porque nós temos aqui nas nossas mãos a tua palavra, Senhor. Nós temos aqui o exemplo, o nosso guia necessário para que nós possamos, ó Pai querido, passar pelos portais celestiais quando o Senhor voltar para poder nos buscar, Senhor. Assim como o Senhor se dirigiu ao Egito para salvar todos, para mostrar o plano da salvação, para destruir as crendices, os deuses, as idolatrias da vida daquelas pessoas, para derrubar por terra o orgulho daquele povo, a prepotência daquela nação, e salvá-los para a honra e glória do teu santo nome. Assim também o Senhor se dirige a cada um de nós, não para nos destruir, mas para destruir tudo aquilo, Senhor, que nos atrapalha a ter uma comunhão pessoal e íntima com o Senhor, para que nós possamos se preparar para viver uma eternidade com o Senhor, Pai. Por isso, Senhor, nós queremos agora te pedir que ajude-nos a trazer o Cordeiro para dentro do nosso lar. Como pai de família, como mãe de família, como teus filhos, Pai, nós queremos trazer o Cordeiro para dentro do nosso lar. Nós queremos viver com o Cordeiro. Nós queremos pegar o sangue do Cordeiro e passar nos umbrais dos portais do nosso coração, para que o Cordeiro, somente o Cordeiro, o sangue do Cordeiro reine na nossa vida, Pai. Para que nós possamos sair do Egito desse mundo e morar na Canaã celestial que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Dá-nos a tua paz e dê para nós, Pai, uma boa noite de repouso. E abençoe todos aqueles que estão assistindo e aqueles que virão assistir um dia essa mensagem. Que receba essa mensagem no fundo do coração, para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos, agradecer em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. É o meu desejo em nome de Jesus. Amém.